Bom dia a todos vocês que estão acompanhando aí o canal DRM. Mais uma sexta-feira. Você já percebeu que sexta-feira está chegando muito rápido, né, pessoal? O tempo está se abreviando. Você que nos acompanha, é só você prestar atenção que os tempos estão se abreviando, gente. Tá chegando um dia após o outro mais rápido, né? Parece que o tempo está correndo, o relógio está andando, o relógio, né, está indo mais rápido. Mas isso aí é porque até eu estava me corrigindo sobre o calendário hebraico, né? Eu achava que o calendário hebraico era um dos mais corretos, né? E nós estamos no calendário gregoriano. Mas tinha antes do gregoriano o juliano. E eles se baseavam no calendário hebraico. Mas dando uma lida no livro de Enoque, a gente percebeu que o calendário enoquiano é um dos calendários mais corretos, né? Que a gente tem conhecimento. O título aí, ó, A Maldição de Cã. Tem muitas pessoas que confundem essa história, a maldição de Cã. Quando a gente fala maldição de Cã, as pessoas se confundem mesmo, evangélicos, a maioria das pessoas se confunde. O que foi a maldição de Cã? A gente sabe, pessoal, que o dilúvio aconteceu na Terra. E eu contei num vídeo passado sobre os filhos de Caim. Porque por causa dos filhos de Caim, a maldade se aumentou sobremodo na Terra. Homicídios, fornicação, adultério, prostituição, feitiçaria, tudo que acontece de ruim, Satã passou o conhecimento para Caim. E Caim para os seus filhos, para a sua descendência. Só que a maldade tinha um tempo. Ela ia se encerrar na face da terra. Porque o Criador ele não compactua com as coisas erradas. Mas ele deu o tempo do arrependimento das pessoas. Noé, ele ficou pregando para todo mundo. O próprio Enoque, o próprio Metusalém, todos esses homens, o Jared, todos esses homens falaram que o que iria acontecer para que a descendência disso, porque tem duas, eu falei que tem duas raízes no mundo. A raiz de Caim e a raiz de Sete. Hoje, 2022, existe duas raízes no mundo. Continua a mesma coisa. A raiz de Sete e a raiz de Caim. Continua o mesmo jeito, porque Noé, uma das mulheres de Noé, era da descendência de Caim. Mas não foi por causa da mulher de Noé que a maldade voltou a imperar na terra. Não foi, não. Foi por causa do DNA da mulher de Caim. Ou da mulher de Noé, que era descendente de Caim. O DNA dela. O DNA estava no filho de Noé, chamado Cã. E o DNA é a mesma coisa, por exemplo, é pessoa que tem doenças hereditárias, né? Já percebeu que quando às vezes tem uma doença que ela não dá no filho, mas ela dá no neto, ela é uma doença hereditária. Ela está dentro o pecado está dentro dos genes das pessoas. A hereditariedade daquela doença, onde ela foi herdada. E a gente pensa direitinho quando a gente fala assim, poxa, mas Caim não morreu? Caim morreu, gente. Caim morreu. Tem gente que defende que Caim não morreu. Caim morreu, mas as práticas do que o Caim fazia, dos rituais que o Caim fazia, teve dois tipos de prática, magia e feitiçaria. Elas foram suscitadas por um dos filhos de Noé, que você vai conhecer agora. Existia uma profecia para os filhos de Noé, né? Lá estava escrito lá em Gênesis, se eu não me engano 10, 9, ou 9, 10, uma dessas coisas aí. Está escrito assim, alargue Jafé a sua casa, e Sem e Canaã lhe seja por servo. Alargar a tenda, gente, é onde os descendentes de Jafé iria dominar sobre os descendentes de Sem e de Cã.
o de Canaã. Quem são os descendentes hoje? Sim, eu vou fazer um estudo para vocês dos quem são os Askenazes, judeus Askenazes. Eles são descendentes de Jafé. Os judeus Askenazes são descendentes de Jafé. Askenazes, gente, é um dos filhos de Jafé, tá? Jafé teve vários filhos e um desses filhos chamou-se Gomer. E um desses Gomer, um dos filhos do Gomer, se chamou Askenaz. Esses Askenazes cresceram. Eles são da Cavária. E a gente vai fazer um estudo sobre eles para vocês saberem o que é judeu sefadita, edomita, Askenazes. São 3 tipos, são mais tipos de Yahudins, que chamam de judeus. Para você saber bem a origem de tudo que está acontecendo no mundo. Por que alguns europeus são mais ricos, são donos de bancos, outros são donos de empresa, outros detêm o monopólio do ouro. Eles estão no topo, né? No topo da liderança do mundo. Eles é que comandam o mundo. E a gente sabe que quando Noé foi avisado, e foi numa sexta-feira, tá, pessoal? O mundo já estava de um jeito que já não estava se aguentando mais. Os Néfilins, eles nasceram, que eram filhos dos sentinelas, e a humanidade já estava toda corrompida, né? Toda corrompida. Os filhos os gigantes que habitaram aqui na Terra já estavam matando a criação, estavam destruindo toda a criação e já praticando a arte de comer carne humana. Estavam matando os seres humanos, né? Os irmãozinhos dele, claro, não eram do mesmo tamanho, então eles, quando tinham que comer, comiam humano. E isso aconteceu antes do dilúvio, assim como a tecnologia, que já era avançada, tá, gente? A gente olha para o dilúvio e pensa que a tecnologia não era. Você pode olhar pelas pirâmides, pô. Não existe tecnologia até hoje que corta com precisão a pedra do jeito que foi feita aquelas pirâmides. Ou alguns monumentos, como aquele que tem nos Estados Unidos, com as caras desenhadas nas paredes. Ali é uma evidência, gente, de que o gigantismo existiu na Terra. E que tecnologia que eles estão explorando hoje, que eles dizem que é tecnologia quântica, né? A energia quântica, a tecnologia 5G, tudo isso já existia na Terra. Tudo isso, o Tesla, o Edison, Thomas Edison, tudo isso eles não inventaram nada. Eles são achados arqueológicos, que aí dão ênfase para essa criação. E isso aí eles guardam como segredo de Estado, né? Eles levaram para as universidades como segredo de Estado, e o povo, eles acreditam nas informações que são passadas através dos livros, né? Dos livros que são passados para as pessoas através das faculdades. Mas a verdade, poucas pessoas conhecem, poucas pessoas entendem da verdade, que na verdade o ser humano ele não sabe nada. Por isso que a gente tem que reverenciar o nosso Criador. Então vamos falar sobre a maldição de Cã? Por que a maldição de Cã, ela nos afeta hoje? E aí você vai entender um pouquinho da onde veio o nosso Salvador Yahushua. Eu estava pensando aqui de manhã como a gente confunde, né, o Yahushua com Jesus. E as histórias desse povo que se chama-se judeus, né? Eles venderam uma história para o mundo de religião através dos filhos de Jafé, que são os europeus, que eles criaram uma religião e criaram grupos religiosos, né? E a gente está infestado, né, a pessoa, todas as religiões, uma dá passagem para outra. Por exemplo, o cristianismo dá passagem para o judaísmo, ou o judaísmo dá passagem para o cristianismo. Quando o camarada não é religioso demais, cristão, ele tem os hábitos judaicos na boca dele. E quais são os hábitos judaicos, o Denilson? Na boca dele, que são descendentes de Jafé, tá, pessoal? E quais são os hábitos que eles têm? As palavras que eles utilizam. E nós vamos falar sobre essas palavras para vocês, sobre Shalom, sobre Elohim,
sobre Iavé. Nós vamos falar sobre essas palavras, que é a mesma coisa, é quase a mesma coisa das pessoas que vão para igrejas e falam glória, aleluia, né? Ou falam sobre batismo. É quase a mesma coisa. Como é que a gente fala o nome da palavra? Me fugiu a palavra. E daqui a pouco eu lembro o nome da palavra. São costumes religiosos. Aí eu vejo muitas pessoas falar shalom, né? Que quer dizer paz. Só que essa palavra shalom, ela não é do hebraico aramaico antigo. Ela não existe no hebraico aramaico antigo. Por quê? Porque essa palavra, muitas dessas palavras, elas veio do Yiddish, do hebraico Yiddish. O hebraico Yiddish, pessoal, é uma língua que ela é indo-europeia. Ela se aproxima, mas ela não é a língua que o Messias falava. Não é. A língua que o Messias falava, só para você se assustar um pouquinho, pode se segurar aí na cadeira que eu vou falar para você. A língua que o Messias falava era a língua dos índios que estão dentro da floresta amazônica, ou existiam e coexistiam aqui no Brasil, chamado a língua do Tupi-Guarani, o verdadeiro hebraico. E que muita gente não sabe falar o verdadeiro hebraico. Então pegaram a língua hebraica dos indígenas, não vou falar índios porque a palavra índios foi colocada por um espanhol chamado Hernani Cortés, que colocou o nome, o apelido de... porque eles tinham uma religião na Europa e acreditavam em Deus, então botavam índios, né? E aí botaram o nome de índios, e isso pegou na nossa cultura. São muitas informações, né, Denilson? São muitas informações. Então, a gente vê uma série de irmãos, de pessoas, até essa palavra irmãos, mas a gente vai usar ela, desconhecendo quem é Yahushua HaMashiach. O Yahushua HaMashiach, gente, quando se fala em tribo, se lembra o que tribo? Tribo é uma etnia, são grupos. Índios, né? Vou falar de índios para você. Quando você vê que estuda sobre os índios do Brasil, Tamoio, Tupi, Yanomami, estuda sobre essas classes de índio, que você vai entender, vou falar índio para você, no bem claro, para vocês entenderem como funciona, né? Funciona aquilo que os índios... Você está me dizendo que eu tenho que acreditar igual, eu tenho que ser... Os índios é que estão certos? Os índios é que estão corretos? Não, eles também se perderam. É meio complicado e difícil falar para todos vocês. Os índios também, os que se dizem índios, também se perderam na sua crença. Eles descumpriram Deuteronômio 28. Se eles continuassem, desde o tempo que ele saiu lá do próprio... Como é que eu vou falar? O Egito saiu do Egito. O grande Egito saiu do pequeno Egito chamado Mitzaim, né? Ou o nome Egito. E caminharam pelo próprio Egito para arrumar uma terra dentro do Egito, que é a terra que manava leite e mel. Algumas pessoas vão me compreender, mas a maioria não vai me compreender. Mas o tempo fará, se nós tivermos tempo, fará com que você entenda o que eu estou falando para vocês. Tudo isso por causa disso daí, ó, a maldição de Cã. Já já vou chegar nela aí para você ter a noção exata do... Vê que 10 minutos não dá, 20 minutos não dá para me explicar uma aula que você poderia levar aí, os teólogos, né, poderiam inventar, porque teologia, gente, Teo é estudo dos deuses, teologia é da Grécia, é estudo dos deuses da Grécia. O nosso Criador Yahweh não tem nada a ver com o estudo dos deuses da Grécia. Se você quer saber a história nossa, do nosso antepassado, dos Yahudins, dos Benjamitas, dos hebreus, foi roubada pela Grécia e foi refeita com aqueles nomes da mitologia. Você sabia disso? Não sabia, não? Pois é. Aquela história de Zeus, Poseidon, todas as histórias aí, todas elas, esses mitos que tem lá do outro lado, foram tirados do povo hebreu.
Então, os descendentes de Jafé, eles dominam sobre os irmãos chamados Sem e Cã. Vamos ver a maldição? Depois a gente explica mais um pouquinho para os senhores. Obrigado por vocês estarem conosco, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu posso errar, tá, gente? Em alguns detalhezinhos, mas a maioria do que eu tô te falando tem muita coisa a ver. E às vezes a gente, no afã de dar uma informação, claro que eu vou cometer equívocos, é lógico, tá tudo novo para mim também, né? Aliás, nós somos muitos novos na fé, e desconstruir uma coisa que a religião colocou na cabeça das pessoas de forma negativa, errada, demanda tempo. Eles demoraram quase 1.500 anos depois da primeira catequização dos índios, né? Eles vieram trocar história, eles teve que matar a geração, acabar com a geração, acabar com a ideia da geração através da televisão, da mídia, né? E do smartphone, esconder, omitir algumas informações para que as pessoas não pudessem conhecer a verdade. Olha aí, ó. A maldição de Cã. Após o dilúvio, então houve o dilúvio, vocês sabem que o dilúvio aconteceu numa sexta-feira, começou numa sexta-feira, e dentro do dilúvio foi a família de Noé, os filhos de Noé, a mulher de Noé. E uma das mulheres de Noé era descendente de Caim, que estava dentro da arca. E aí você vai ver o que vai acontecer agora aí. Já já, não saia daí. Vamos para essa leitura muito boa, dinâmica. E eu espero que vocês estejam gostando do que nós estamos entregando para todos os senhores e senhoras, né? Após o dilúvio, após terem saído da arca, eles semearam, plantaram uma vinha, exprimiram o vinho novo. Da onde veio essa prática? Quem eu falei que fazia esse ritual? Genum, né? Ele aprendeu, ele deu um ênfase, mas depois teve outro aí na frente aí que também praticou essa... Mas isso não era pecado, tá, pessoal? O Noé foi lá e os filhos de Noé e Noé. Então, aproximou-se então Noé e bebeu dele, né? Espremeu a luva. Depois que ele tomou, ficou embriagado, ficou bêbado. Ó, queimou o pé. Teve uma pessoa que perguntou para mim, Denilson, beber é pecado? Não. Beber não é pecado. Beber cerveja, bebida alcoólica é pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Agora, contudo, porém, entretanto, sua vida. Todavia, embriaguez é. Como beber e não se embriagar? Então, já que você não se controla, porque a bebida é viciante, né? Você quando começa a beber, você começa... Então, você tem que parar, botar ela bem longe de você. Porque senão vai dar isso aí, ó, que deu isso aí com Noé. O Noé era filho do Criador. O Noé foi tirado da arca, Noé foi o único, ele, a família dele, foi o único sobrevivente de um dilúvio, gente. Noé e sua família foram sobreviventes de um dilúvio. E aí ele plantou uma vinha. Não tinha nada de pecado nisso. O problema está aqui nessa palavra embriaguez. Embriaguez. Denilson, mas, pô, bebida destrói o corpo humano, né? Pô, tá destruindo o templo do Pai, né? Assim como o tabagismo. Teve uma pessoa que perguntou para mim, onde está escrito na Bíblia que eu não posso fumar cigarro? Eu falei, lugar nenhum. Em lugar nenhum. Não tem lugar nenhum na Bíblia que fala que você não pode utilizar-se do tabagismo. Em lugar nenhum. Ué, mas como é que as igrejas pregam que fumar é do pecado, é do diabo e tal, e as pessoas fumam? Veja se você entende. Agora eu vou te falar o motivo que é o pecado. O que o tabagismo produz dentro do pulmão da pessoa? Eczema pulmonar, não é isso? Então a pessoa, veja bem, nós não temos o direito de se matar. Nós não temos o direito de fazer um suicídio, cometer um suicídio. Porque nós estaremos atentando contra algo que não é nosso. Quem nos deu esse corpo aqui foi o Criador que nos deu esse corpo. E nós temos que cuidar dele. Ele é o templo, ele é a moradia. Tem que cuidar bem desse templo.
Esse tempo tem que estar bem, porque o Pai só vai requerer esse tempo no tempo certo. Porque Ele quer habitar dentro da gente. Dentro, quando Ele habita, Ele não quer ver sujeira dentro do corpo. Ele não quer ver imundície dentro do corpo. Vocês estão entendendo agora, pegando a visão? Tem pessoas que falam que fumar é pecado. Tem pessoas que falam que beber é pecado. Pecado, gente, é tudo aquilo que atinge a sua consciência. Vou te falar uma coisa. Batata tem agrotóxico? Tem. Tomate tem agrotóxico? Tem. Alface tem agrotóxico? Tem. As pessoas comem? Comem. Tá pecando. Tá pecando. Se for olhar pelo lado de pecar, você também tá pecando. Ar tá contaminado? Tá. Então você tá pecando. Vê que se você levar tudo a ferro e fogo, você tem que levar tudo dentro de um equilíbrio. Tem uma razão e proporção, razão para tudo. Você tem que ser uma pessoa sensata. Você não pode ser uma pessoa dizendo para você, todos nós já estamos condenados, todos nós somos pecadores, não somos? Se fosse botar na ponta do lápis, alguém estaria vivo aqui hoje? Hein? Existe santarrão? Não, não existe nada disso. Existe falsos moralistas, isso existe em tudo quanto é lugar. Todos erram. Aqueles padres com aquelas batinas, aqueles pastores, os líderes religiosos que mantêm uma função bonita, a palavra bonita, todos pisam na bola. Agora, existe uma observação. Você pode lutar para que isso não seja uma prática todos os dias da sua parte. Entendeu, gente, como é que funciona o negócio? Espero que isso não polemize, né? Porque tudo que o Denilson fala aqui dá polêmica. Mas pelo sim, pelo não é pecado, tá, pessoal? Vamos botar assim que fica melhor. Vamos lá. Após o dilúvio, após terem saído da arca, eles semearam e plantaram uma via, exprimiram o vinho novo. Aproximou-se então Noé, bebeu dele, e depois que tomou, ficou embriagado. Enquanto ele dormia, descobriram-se a sua vergonha. Então seu filho Cã viu a nudez do seu pai e não a cobriu, mas riu-se e fez troça, fez pilhadinha dele. Saiu, foi chamar seus irmãos, para que eles também rissem de seu pai. Porém, quando Sem e Jafé ouviram isso, ficaram muito perturbados. Tomaram de um manto e entraram, e caminhando de costa, procuraram esconder o rosto para não verem a nudez do seu pai. Jogaram o manto sobre ele, cobriram. Quando Noé acordou do sono do vinho, sua mulher contou-lhe o que havia acontecido. Então, mais um detalhe. Não foram os filhos que contaram para Noé. A sua mulher, aqui ó, tá bem claro, a sua mulher, não foram os filhos que contaram não, tá? Eu como pastor já preguei muito, os filhos foram lá e contaram, não. A sua mulher, tá aqui bem claro, caminhando de costas, ao ver seu pai, jogaram o manto sobre ele, a sua mulher contou-lhe tudo o que havia acontecido. Mas ele mesmo já sabia o que se tinha se passado. Então Noé no meio da bebedeira, porque quem bebe não bebe a memória, porque tem pessoas que bebem, enche a cara de cachaça. Hoje é um dia de sexta-feira, que as pessoas gostam, hoje é sextou. Por isso que as pessoas bebem sexta-feira. É o dia que acaba tudo, não tem compromisso com o trabalho, ele acaba, ele vai beber, porque isso já está ligado, sem que a pessoa perceba, a sexta-feira do dilúvio, que foi numa sexta-feira que o dilúvio aconteceu na Terra. Foi numa sexta-feira que o Salvador morreu e ali mesmo quando ele morreu, ressuscitou para salvar a humanidade. Uma sexta-feira, tá, pessoal? Foi numa sexta-feira que Adão foi criado. Vocês sabiam disso? Pois é. Muita coincidência, né? Quem sabe se não é numa sexta-feira que o Yahushua vai voltar para o mundo. O Messias voltará e todos terão que todo joelho vai se dobrar e toda língua tem que confessar que ele é o Senhor de todos os senhores. Quem sabe? E ele estava a voltar, tá, gente? Os sinais estão se seguindo. Os sinais da sua vinda estão se seguindo. Mas deixa eu falar para vocês sobre a mulher ter descoberto ter contado para Noé. A cumplicidade da mulher, né, com o marido, mas ele já sabia. E
o Noé, ele ficou muito passado. Tá aqui, ó. Mesmo já sabia o que tinha se passado. Então, irou-se profundamente contra o seu filho Cã e disse: maldito seja Canaã e que ele seja servo dos seus irmãos Jafé e Sem. Sem e Jafé. Sem era mais velho, Jafé era o mais novo. Maldito seja Canaã. Por que ele não amaldiçoou a Cã, gente? Alguém sabe me responder? Por que ele amaldiçoou a Cã e amaldiçoou Canaã, filho de Cã? Olha, o Cã, gente, ele tinha a incumbência, assim que ele saísse da arca, ele ia ter a incumbência de levar os restos mortais de Adão para o centro da terra. Isso eu já falei em algumas lives aqui e vou retornar com essa informação. Mas devido a esse pecado, quem levou os restos mortais de Adão para o centro da terra, para o Gólgota, para um local chamado Yahushurun, onde está o Gólgota, que se chama Lixão, porque os restos mortais de Adão eram grandes, ele teria que ser lançado da onde ele foi criado. Adão foi criado do centro da terra. E Sem levou esses restos mortais aí com um anjo seguindo Sem até jogar o corpo de Adão no centro da terra, da onde emanou toda a energia para se criar o que nós chamamos de terra. O Pai emanou dali. E ali morreu também o Salvador, o nosso querido e amado Yahushua, que os espanhóis e os romanos trataram de roubar a história dele e botar por nome Jesus. Ali, naquele meio ali, os restos mortais foram jogados no Gólgota. E muito tempo depois de 5 dias e meio, ou então 5.500 anos, o Yahushua foi levado ao madeiro naquele mesmo lugar, e o sangue que verteu do corpo dele e a água da lança que transpassou o peito dele, porque ele estava no madeiro, estava preso no madeiro, com os pregos na mão, tudo direitinho, como está ali. Ele só não estava na cruz. Só não era cruz aquilo. Cruz era o local, a fenda que tinha na terra. Cruz era a fenda que tinha naquele local onde foi levantado o madeiro. Ali já era da origem, do início da criação dessa terra, porque essa terra era a tampa do abismo. E aí, gente, o sangue caiu sobre o Yahushua, sobre o Adão, sobre os restos mortais de Adão. Mas vamos voltar lá um pouquinho nessa história aqui. Por motivo pela culpa, lá no 4, versículo 4. Por motivo pela culpa, Cã, justamente Canaã foi amaldiçoado. Quando ele era rapaz, olha, agora vamos saber a história como é que foi. Quando ele era rapaz, crescido, e chegar ao uso da razão, olha o que aconteceu. Satã introduziu-se nele, ou seja, ele passou a se manifestar, ele passou a dar brecha, porque ele tinha um genes da mãe que era de Caim. Então ele recebeu essa influência do mal, esse demônio hereditário, esse espírito hereditário que existe na sua família, causando, por exemplo, o adultério, causando a separação, causando briga, causando doença. Existe um espírito hereditário dentro do corpo de famílias, pessoal. Demônios que acompanham aquela linhagem da família, porque o demônio acompanha, porque o demônio não morre, gente. O demônio, ele conhece tudo sobre você. Todos os anjos caídos, demônios, conhecem tudo sobre você. Cada geração ele conhece cada um. Quem é rei, quem é governante, quem é presidente. Ele sabe o ponto fraco, ele sabe quem é você. – 29 minutos. É porque eu fico olhando para a hora assim, gente, porque tem muitas pessoas que falam assim, poxa, eu até quero assistir seu vídeo, mas eles são longos. Mas, gente, não dá para desenvolver uma ideia se eu falar em 2, 3 minutos. Não dá para desenvolver uma ideia. Porque como é que eu vou explicar para as pessoas em 10 minutos coisa que eu só posso explicar em 1 dia, 2 dias, e eu explico em 30 minutos? Eu acredito que o que eu falo aqui é bem fácil para vocês entenderem. É claro, é lógico, eu dou todo um toque especial, porque cada um tem sua maneira de falar, eu tenho a minha, né, pessoal? E obrigado por vocês aceitarem o meu jeito de ser,
Às vezes a gente erra, né, pessoal? Mas assim, é com o intuito de acertar. Mas vamos lá. Eu vou falar mais hoje à noite, na nossa live, vou falar mais sobre isso aí. Porque é um detalhe esse é muito importante a gente saber esse detalhe, pessoal, porque o mundo foi redividido em três partes. Os jafetistas, os semitas. Quem são os semitas? Toda a Ásia é dos semitas. Toda a Europa é dos jafetistas. E a parte sul, que é da África, a parte baixa da África e a parte pega um pouquinho da Ásia, é dos canitas. Por isso que a África hoje, gente, essa África, me perdoe, meus irmãos africanos, um beijo, o Antônio é daí da África. Mas eles não conhecem a história a fundo, porque a história foi omitida para eles. A maldição de Noé sobre eles, por isso que eles hoje, a África, hoje, por exemplo, a Inglaterra explora a África. A Inglaterra explora o mundo, na verdade, Inglaterra e França. E a gente não sabe por quê. Por que ele tem os avanços tecnológicos? Por que eles têm grandes avanços? A indústria, aí você vai ter que ler a história da Inglaterra, para você ver que eles sempre foram comerciantes, eles usaram a Índia como base para aumentar a revolução dela, e falavam-se de revolução industrial, eles foram o primeiro a criar a indústria, e nós estamos hoje na 4.8, a revolução industrial, que agora essa revolução vai ser diferente de todas as outras revoluções. Ela está trazendo a tecnologia com ela. E com a tecnologia está trazendo o metaverso, onde todos nós seremos jogados para dentro daí, ó, desse aparelhinho que você está vendo através de... A princípio vai ser um óculos, depois vai ser um chip, bem pequenininho, que na Suécia já está no corpo de quase de 60% ou 70% da população. E aí você vai misturar a realidade virtual com a realidade. Ou seja, as pessoas vão ficar mais na realidade virtual, porque você pode ver para os seus filhos jogando videogame aí. Ou até você mesmo no WhatsApp ou no Facebook, ele prende a sua atenção. Tem gente que fica o dia inteiro, se tranca no quarto, acabou a vida para ele. Hoje tá difícil você conversar com as pessoas, bater papo com as pessoas. Tudo é mais fácil. E aí dentro eles podem manipular tudo. Eles só não podem manipular aqui, ó. Aqui, mas eles já escreveram, né? Eles ficam assim, ó, ele não pode manipular aqui. Ó, os livros que você tem que ler, por isso que a gente fala que é importante você ler. Ó, essa Bíblia aqui, por exemplo, ó, cadê a Bíblia? Tá aqui a Bíblia, ó. Essa Bíblia aqui, por exemplo. Eu quero agradecer até uma amiga que me emprestou, ó. Isso aqui é interessante, ó. São livros. Eu leio livro, gente. Eu gosto de ler, mas não leio só a Bíblia não, tá, pessoal? Engana-se que eu leio só a Bíblia. Eu leio muitos livros, tá? Carlos Drummond de Andrade, Machado de Assis. Eu tenho que saber, né? Minha terra tem palmeiras onde canto sabiá. Eu tenho que ler. Então aqui, ó, quando você lê e sai desse mundo virtual aí, ó, porque isso aí é virtual. Uma hora apagando tudo isso aí, como as pessoas já estão acostumadas antigamente as pessoas quando queriam saber alguma coisa, elas iam no dicionário, né? Que era antigamente um apelido chamado de pai dos burros. Agora a pessoa vai no Google. Então essa realidade virtual, ela está tomando conta, ela já tomou conta. E a IA, que é a inteligência artificial, ela foi criada pelo homem. Mas ela já está mandando no homem. A IA já comanda tudo que o homem faz, porque o homem está descumprindo uma coisa que o pai mandou, que do suor do seu rosto comerás, ou seja, ele tem que botar a mão na massa. Tem um ditado popular entre as pessoas que são comerciantes, fala assim, o boi, ele só engorda com o dono dando na boca do bicho. Ou seja, aquela pessoa que terceiriza o trabalho dela, ela está passando a assinatura de tudo que é dela para outra pessoa. Mesmo ela se protegendo, ela está deixando que outro faça por ela. E o que aconteceu na maldição aí, para a gente finalizar esse vídeo aí, e mais tarde a gente fala, você quer saber mais um pouquinho? Vem comigo hoje às 19 horas, nós estaremos falando sobre esse assunto aqui. Esse mesmo assunto aí nós vamos ler. Então, Canaã passou a ser todo o povo africano. Todos eles são descendentes de Canaã. E Yahushua, ele não era hebreu. Ele não era hebreu, gente. Ele não era judeu. Ele não era hebreu, judeu e nem era israelita. Apesar de nascer naquele local. E Yahushua era descendente de Sem. Ele era semita.
Abraão era semita. Logo, todos que descendem de Abraão são o quê? Semitas também. E, além de ser semita, ele era de Jerusalém. Vocês estão entendendo como é que o negócio funciona, pessoal? O Abraão, até perguntei aí para todos os amigos, pode ver aí. Quem Abraão era? Ele era israelita? Ele era judeu? Ou ele era hebreu? Qual dos três o Abraão era? Nenhum dos três. Abraão era da terra de Ur dos caldeus. E os caldeus eram um braço da Babilônia. Então Abraão, teoricamente, ele era um cara da Babilônia, mas ele era semita. Ele era descendente de Sem. Logo, toda a sua raiz é descendente de Sem. Então, obviamente, escuta aí o que eu estou te falando. Isso tira aquela força desse povo que fala que é judeu, que Yahweh é só deles. Não é. Yahweh ele escolheu os descendentes de Abraão para levar a promessa. Mas Yahweh é de todas as pessoas, porque ele também pertence a Jafé e pertence também a Cã. Então, os africanos, os europeus, todo ser humano pertencem ao Criador. Só um povo que foi escolhido para que da descendência dele carregasse a promessa da salvação. E quem é a promessa? Yahushua é a promessa. Começou a entender agora, pessoal? Tá fácil de você entender? Tá fácil. Mas o Canaã foi amaldiçoado, gente, porque ele começou a fazer práticas de Caim. Ou seja, ele começou a fazer rituais. Macumba lá do jeito dele lá. Crenças pagãs. Ele passou, tá? Ele foi amaldiçoado porque ele era um rapaz crescido, chegaram ao uso da razão, então Satã introduziu-se nele e ele passou a ser um mestre no pecado. E ele renovou as obras da casa de Caim, confeccionou flautas e cítaras. Então o diabo e os demônios entraram nela e estabeleceram. Tão logo o vento soprava dentro dela, os demônios cantavam e emitiam voz forte. Quando as cítaras eram tangidas, os diabos atuavam por meio delas. Você está vendo aí? Você está vendo aí, pessoal? Noé, ao tomar conhecimento dessas práticas de Canaã, entristeceu-se profundamente, pois que se renovaram as obras da perversidade pela quais ocorrera a queda dos filhos de Sete. Pois pelas cantorias das flautas, olha aí, gente, avolumaram-se os pecados das gerações antigas, a ponto de Deus irar-se e mandar o dilúvio. Agora você vai entender, hein? Agora, não sai daí não. Vou terminar. Vocês querem que eu termine? Eu vou terminar. Vocês entenderam? Porque os pagodinhos da vida, os funks da vida, os sertanejos da vida, você sabe por que essa música, a musicalidade, ela tem um efeito sobre a vida das pessoas? Porque a maioria das pessoas, 90% das pessoas, elas ouvem música, não é? Seja ela gospel, seja ela músicas normal, porque as pessoas que professam a fé na igreja, essas músicas do mundo. Gente, todas as músicas são do mundo, gente. As músicas podem ser da área gospel, que eles denominaram gospel, mas todas as músicas procedem de instrumentos musicais. E esses instrumentos eram utilizados pelos demônios para entrar nas pessoas. Agora você está começando a entender? Está começando a entender que a música, ela mexe com a alma da pessoa, ela excita a alma da pessoa, sensualiza as mulheres. A música sensualiza, a música te faz chorar, a música te faz rir, a música te faz ter coragem, ter força. Se não fosse assim, pessoal, Hollywood não sonorizava os filmes. Você já viu que os filmes, quando você está querendo ter terror, tem uma música lá para terror? Tem uma música que quando toca, que dá um tom assim, ó, tom, você toma um susto. Porque é essa influência da música na vida das pessoas. E o diabo, gente, os anjos caídos utilizam-se até hoje dos sons. Quando você vai para um baile, chega lá no meio do baile, lá tá tocando lá, nada contra. As pessoas têm que se divertir. Tem outras formas de se divertir, tá, pessoal? Mas elas são impactadas porque ali dá vontade de dar tiro, dá vontade de pular, da euforia, junto com drogas, junto com bebida, dá o quê?
essa mistura de demônio com drogas e bebidas é o quê? Morte. Morte. Brigas, separações. E olha que eu não estou inventando nada disso que eu estou falando para os senhores, hein? Tá aí na frente de vocês, é só vocês observarem. Tumulto, briga, tiro, porrada. Eu vou ficar por aqui 40 minutos, desculpa, gente, por esse vídeo um pouco longo. Me acompanhe hoje às 19 horas, nós estaremos falando mais sobre isso aí. O nome do canal é DRM, o canal dos livros apócrifos. Deixe o seu like, compartilhe nossos vídeos. Que a Rúshua te dê um entendimento, gente, para acabar com esse negócio de religião. Todas as religiões, gente, foram inventadas para enganar o homem. Pode ter certeza disso. Ó, bota fé. Eu amo vocês, tá?